Estamos começando oficialmente a nossa sala de conteúdo com a Tati Lopes, né, neuropsicóloga. Ela vai se apresentar um pouquinho. Como ela já disse, né, peguem papel e caneta, vamos fazendo as anotações e perguntando assim que possível, né? E a Tati, além de se apresentar, vai começar a explicar um pouco do material e aí a gente começa a nossa aula. Quem for tendo dúvida, já sabe que já levanta a mão ali e a gente vai chamando na medida do possível, tá bom? E aí, forem chegando mais pessoas, a gente vai colocando aqui na nossa sala. Boa aula, meninas! Obrigada, Tati, obrigada pelo convite, obrigada pelo tempo de vocês, meninas, que eu sei que hoje em dia o nosso tempo é tão valioso, né? Então, estar aqui, dedicar esse tempo para vocês é muito importante. Você pode digitar para mim, Tati, que eu já me apresento com a apresentação. Vamos lá. Pode ir, começo. Aí não tá na primeira. Deixa eu voltar aqui. Só um minutinho, meninas. Vamos começar aqui. É porque eu tava olhando. Mas hoje é um tema que eu acho muito importante. Adorei quando a Tati me pediu para falar sobre esse tema. Eu acho que as nossas emoções, elas interferem muito mais na nossa vida, na nossa realidade, do que a gente imagina, assim. Vocês estão conseguindo ver a apresentação? Tá direitinho aí? Vamos lá, então a gente vai falar de um pouco das ferramentas que cercam a gestão das nossas emoções. Então, nossas emoções, elas são muito mais simples do que a gente imagina, e tudo aquilo que é muito simples na sua base são os desafios mais complexos que a gente tem na vida. Quando a gente fala, né, fazer um post simples é difícil, tomar decisões, as decisões que aparentam ser as mais simples, são sempre as mais complexas da gente conseguir colocar elas no dia a dia. Então, vamos lá, deixa eu me apresentar, né, meu nome é Tati, sou neuropsicóloga, psicóloga, né, de formação, sou administradora, minha primeira formação em administração, depois que eu fui fazer como uma segunda graduação, psicologia, mas já trabalhava com gestão de gente desde muito novinha. Tenho várias pós-graduações nessa linha de gestão de gente, algo que eu sempre trabalhei, sempre atuei. E além daquilo que não está aqui, eu sempre fui mediadora de terapia de grupo. Então, estava até contando para a Tati hoje que que a minha tese de TCC foi sobre o empoderamento feminino através das terapias de grupo. Então, eu acredito muito na força, na potência que a gente tem juntas. Então, acho que por isso que eu me conecto tanto com a Tati, com o canal Salto Alto e com a verdade que a gente coloca quando a gente coloca várias mulheres pensando e caminhando juntas, né? Hoje eu estou como diretora de desenvolvimento econômico do município, né? E também sou sócia da Elementar Saúde, que é quem vai ministrar todos esses encontros que a gente vai passar a ter mensal de terapia de grupo. Então, às vezes vai ser eu, às vezes vai ser outra terapeuta que faz parte do nosso time lá da Elementar. E o que eu acho mais importante colocar na minha mini bio, que eu sou mãe do Benício, porque eu acho que todos esses títulos, tudo aquilo que eu estudei, todas as posições, não me deram um alicerce tão profundo emocional e de novas habilidades como ser mãe do Benício me deu, assim. Eu estudei muito para ser mãe dele, eu nunca atendi criança, nunca foi a minha vertente, mas eu decidi, quando eu estava grávida, estudar um pouco, entender um pouco, para ser a melhor mãe que eu poderia ser para o Benício, e principalmente para tirar minhas culpas. Então,
Acho muito importante a gente honrar essas fases das nossas vidas e a quantidade de aprendizado que a gente tem com elas, né? Pode ir. Vamos lá, então. Tem uma coisa que eu gosto muito de falar, que é uma palavra que a gente popularizou de um jeito que eu acho que ela ficou meio irreal. Quando a gente vai falar de propósito, parece que é um negócio muito inalcançável, que poucas pessoas têm, só quando você faz algo social, que você não cobra financeiramente por isso, que parece que tem significado. A gente foi ensinado como se o propósito de vida fosse diferente do significado do nosso trabalho. Só que, na verdade, o propósito é dar significado, de fato, àquilo que a gente faz. Ai, Tati, tipo, me explica melhor isso. Por exemplo, vou pegar o exemplo da Tati. Trabalhar com mulheres é o trabalho dela. O propósito dela, ela encontra fazendo isso. Olha, me dá prazer, eu me sinto realizada quando eu vejo uma outra mulher prosperar. Quando eu vejo que uma outra mulher conseguiu evoluir através daquilo que eu faço. A Denise, por exemplo, primeiro você vai trabalhar, depois você acha o propósito disso. Qual é o propósito dela? Levar empoderamento feminino através dos calçados, fazer a gente se sentir confortável enquanto a gente anda e caminha pelo mundo, sabe? A gente vai primeiro fazendo, depois a gente encontra o propósito pelo caminho. Porque da forma com que popularmente começou a se falar sobre propósito, parece que é um negócio enorme, que o propósito não pode ter dinheiro envolvido, porque a gente foi ensinada por muito tempo como se a caridade fosse mais importante do que o nosso trabalho. E essas duas coisas são importantes. Você pode fazer uma caridade, mas não necessariamente isso precisa estar no mesmo lugar. Cobrar sobre o nosso trabalho, cobrar por aquilo que a gente faz é necessário, é honroso, e isso é prosperidade, sabe? E aí a gente encontra propósito naquilo que a gente faz. Então, eu gosto muito de falar isso, parece óbvio, mas nós mulheres temos um complexo de impostora, que é a raiz ali, o alicerce de todas as nossas dificuldades emocionais. Então, como a gente acha que a gente não é boa o suficiente, que a gente acha que a gente não merece prosperar, que a gente fica com dó de cobrar o nosso preço das outras pessoas, tudo isso tem uma raiz muito mais profunda de achar que a gente precisa o tempo todo doar e maternar as outras pessoas. Nos foi ensinado culturalmente o tempo inteiro que nós, como mulheres, temos que ser sempre boazinhas, cuidadoras, elas, e eu não estou dizendo que a gente não deveria, só que a gente precisa separar essas duas coisas. E a gente precisa dosar isso que esperam da gente emocionalmente. Então, beleza, eu posso ser uma pessoa boa, eu posso ser uma mãe boa, mas eu também posso ser uma profissional que dá limites, que coloca preço nas coisas, porque você já viu, advogado, isso é um clássico, mas isso vale para a maioria das profissões. Você está com um caso que era uma questão ali de trabalho, você pode me ajudar com isso? Você pode me dar uma opinião em relação a isso? Ou não, a gente pode marcar, você me apresentar seu caso, e isso tem um valor. Normalmente a gente não faz isso com o homem. A gente tem muito mais coragem de fazer isso com as mulheres, por conta de achar sempre que tem esse cuidado, esse afinco. Então, separar e dar limites emocionais, ele está muito perto com essa sensação que a gente tem coletiva, de que a mulher ela é cuidadora de todas as pessoas.
que ela tem que maternar e cuidar de todo mundo. Só que isso afeta diretamente as nossas emoções, porque todo mundo nos acha no direito de alocar a gente todas as emoções e as frustrações delas. Então, a gente começar a trabalhar essa gestão emocional, a gente começar a criar ferramentas, inclusive de que a gente aprenda a dosar e dar limite para as outras pessoas, faz com que a gente consiga se manter saudável a maior parte do tempo. Então, limite é diferente da gente ser arrogante, mas ele é necessário. Eu sei que às vezes a gente pode parecer para os outros que a gente está sendo arrogante, e aí a gente precisa encontrar esse meio termo, e é isso que a gente vai fazer aqui nesse caminho. Então, a gestão emocional são as ferramentas que vão garantir que esse significado ele não vá se perdendo pelo caminho, ou por medo, ou por falta de confiança, ou por N motivos que podem levar a gente a se perder nesse caminho, e as emoções são o principal fator que nos leva a desistir dos nossos sonhos, porque a gente é muito boa para sonhar e para planejar, mas se a gente não tiver maturidade emocional para sustentar o dia a dia daquele sonho, a gente acaba desistindo pelo caminho, e às vezes a gente desiste tão perto daquilo acontecer de fato, né? Passa para cima. Então, vamos lá. Primeira coisa para a gente conseguir empreender, para a gente conseguir dar próximos passos, para a gente conseguir liderar. Quando eu falo liderar, gente, mesmo quando seja um time só seu, você também se lidera, você também lidera o seu negócio. Então, mesmo que você não tenha time, você é um líder quando você empreende, porque você é a líder do seu negócio. Você é a CEO do seu negócio, mesmo que não tenha o restante do organograma. E tem gente que nunca vai ter, tem gente que vai empreender sozinho. Então, você sempre vai ser líder, mas a gente nem se atreve a se dar esse nome de líder quando a gente não tem time, porque a gente acha ainda que não merece esse cargo, mas ele é seu. Você é líder, você é o gestor, você é quem lidera e coloca o ritmo na sua empresa. Então, não economize nesse presentear você com os aspectos bons, porque você já tem todo o transtorno e toda a dificuldade do seu negócio, mas a gente tem dificuldade de nos dar os prêmios por todos esses lugares que a gente ocupa. Se a gente tiver que fazer um organograma, a gente vai colocar a nossa carinha lá, quando você é um time unitário, em todos os lugares. Mas a gente tem dificuldade de se premiar por todas essas caixinhas, como a gente faria se tivesse um time com todas essas posições, com todas essas carinhas nesses lugares. A gente é muito bom em se cobrar e muito ruim em se premiar, em se presentear, em se dar o devido valor. Então, no dia a dia, com a quantidade de demandas, com a quantidade de cansaço e estresse que a gente tem, a gente acaba esquecendo que se a gente não cuidar da gente, ninguém vai fazer isso por nós. Então, mesmo que você ache que isso, e socialmente, as pessoas acham que isso é perca de tempo, é muito importante, inclusive, estar na sua agenda. Quais são os seus autocuidados? O que você vai fazer para cuidar de você mesma? Hoje, por exemplo, é um dia que vocês tirarem para estar aqui pensando em vocês. Esperem que vocês utilizem essa noite para ir refletindo e pensando sobre isso enquanto a gente está aqui conversando. E aí eu queria trazer uma ferramenta, uma técnica que, sem dúvida, para mim foi a maior virada de chave emocional, que é o mindfulness. É uma técnica de atenção plena. Como que funciona essa técnica? Ela parece óbvia, mas hoje a gente está cada vez mais desconectado do momento presente. E o mindfulness é a base, por exemplo, da meditação.
Só que eu não estou aqui propondo que todo mundo comece a meditar automaticamente. Mas essa técnica vai nos ajudar a começar a fazer o nosso cérebro trabalhar e estar no momento presente. Isso aqui fez a gente se conectar, o celular nos conecta e tem muita coisa positiva nisso. Com outros lugares, você consegue estar conectado com outro país, com outro lugar, com outro ambiente. Só que isso também fez o nosso cérebro se dissociar do momento presente. Então, mindfulness é a gente lembrar todos os dias de estar onde os nossos pés estão, sabe? A nossa mente, ela gasta muita energia para estar num lugar diferente do nosso corpo. Então, agora eu vou convidar vocês a parar um minutinho o que vocês estão fazendo, respirar fundo e tentar se conectar com o momento presente. Respirar devagar, puxar o ar pelo nariz, soltar pela boca com calma, com tranquilidade. O nome da técnica é mindfulness. E aí ele quer dizer atenção plena, que é buscar a gente para todas as vezes que a nossa mente devagar e querer ir para outro lugar, a gente trazê-la de volta para o momento presente, do lugar que a gente está. A gente pode fazer isso prestando atenção no nosso corpo, no ar passando no nosso corpo, nos nossos pés, nas nossas mãos, e a gente ir prestando atenção como que funciona todo o funcionamento do nosso corpo enquanto a gente tira esse minuto de pausa. E essa técnica você pode praticar ela e prestar atenção, e aí, para mim, o fundamento mais importante dela é você prestar atenção na sua respiração, porque ela ajuda a regular o seu cérebro e voltar a regular as suas emoções. Porque muitas vezes, quando a gente tem impulsos de raiva, de tensão, é porque o nosso cérebro se desregula. E a respiração profunda, ela faz a gente ir voltando para o centro e fazendo o nosso cérebro responder de uma forma mais coerente de novo. Então, parece besteira, mas ter alguns momentos de pausa, de parar, respirar e pensar, faz toda a diferença no dia a dia de vocês. E eu tenho uma proposta para vocês, um desafio para vocês, Tati, que você tente colocar uma vez por dia uma refeição com atenção plena. E aí, gente, pode ser o café da manhã, pode ser o almoço, pode ser um lanche da noite depois que todo mundo dormiu, pode ser aquele café da manhã antes de todo mundo acordar em casa, enfim. Ou seja, na hora do almoço, mas que você encontre uma pequena refeição que seja, mas um momento para você fazer ela, comer com presença aquele alimento. Porque às vezes você já viu que a gente demora um tempão preparando alguma coisa, na hora de comer, a gente come com pressa, a gente come sem prestar atenção. E que a gente precisa ir ensinando o nosso cérebro a estar no momento presente, e a alimentação é uma coisa que nos conecta com prazer. Então, comer com prazer e com atenção plena vai começar a ensinar o seu cérebro a estar no momento presente. Então, define uma refeição, um momento que você faça, sem mexer no celular, sem olhar outras coisas, e olhando ali sua refeição mesmo, olhando para a comida, sentindo o cheiro, comendo com calma, fazendo essa refeição, honrando. Eu brinco muito que a gente, às vezes, come doce, come coisas que a gente nem honra a caloria que a gente tá comendo ali. Às vezes a gente come com uma compulsão de comer e para alimentar as nossas emoções. Então, para virar essa chave, para a gente parar de alimentar as nossas emoções de uma forma ruim, é a gente fazer essa alimentação de forma consciente, com presença. E isso pode ser você começar a rebater isso para vários outros momentos. Vou brincar com meu filho. Que eu brinque 15 minutos ao invés de 1 hora, mas nesses 15 minutos eu esteja verdadeiramente presente.
que eu trabalhe, vou focar numa planilha, num negócio, que seja menos tempo, mas que seja 100% focado naquilo que eu estou fazendo. E comece a treinar o seu cérebro com isso. E o que acontece? Quando a gente não está presente, a gente não consegue usar toda a potência do nosso cérebro, e aí depois a gente sente culpa por isso. Então, por exemplo, eu tirei um tempo para trabalhar. Aí eu fiquei enrolada, olhei o negócio do meu filho, não sei o quê, não trabalhei, não rendi tudo que eu gostaria. Depois você vai se sentir culpada, porque não aproveitou aquele tempo da melhor forma. E aí, quando você estiver, por exemplo, com o seu filho, você vai ficar lembrando do que você deveria ter feito naquele momento que você tirou para trabalhar. E aí você não está lá presente nem com o seu filho, e nem está presente na hora que você está trabalhando. E isso começa a virar um ciclo vicioso. E esses são os principais gatilhos das nossas ansiedades e das nossas depressões. É a gente não estar no momento presente. Você vai fazer uma coisa sempre pensando em outra, e isso que desencadeia a nossa culpa. A gente só se sente culpada daquilo que a gente não viveu plenamente. Se você está em casa só 30 minutos com o seu marido, por exemplo, e você decide que você vai dar 10 minutos de atenção do seu dia para ele. Parece pouco, mas tem gente que não faz nem isso. Então, a gente dá 10 minutos de atenção de verdade. A outra pessoa sabe quando você está escutando de verdade, quando você está ouvindo com presença aquilo que ela está te trazendo. Então, quando você delimita tempos e recortes, isso é a maior base de saúde emocional que a gente pode dar para o nosso cérebro e para as nossas emoções. Então, ter a consciência de estar presente nos momentos é o que vai nos libertar das nossas culpas. Pode falar, Denise, fica à vontade. E quando você falou aí de estar presente nos momentos, eu decidi aqui com os meninos o seguinte: 2 vezes por semana é o dia da pracinha. Sai da escola e vai para a pracinha, porque é muito pertinho de casa. Todos os dias, vamos pra pracinha, só que nem todos os dias dá, porque às vezes tem um compromisso à noite. Aí eu falei, tal dia, nós vamos pra pracinha. Vamos brincar na pracinha. Sai da escola, a gente vai direto. E tá, beleza, mãe, nós vamos fazer isso. E teve umas vezes que eu fui, só que na correria do dia a dia, eu fui de carro buscar eles, e ia parar pra frente da pracinha, eles iam brincar, eu ficava dentro do carro, resolvendo outras coisas. E eu sempre falei que eu ia a pé para poder levar a bicicleta, para poder voltar. Aí da última vez eles: "Você falou, prometeu algo e não cumpriu, porque você falou que nós íamos pra pracinha só eu", aí a minha menina: "Só eu e meu irmão que estamos na pracinha". Foi um tapa de luva, né, porque combinado foi de estar ali no momento com eles. Aí hoje já foi diferente. E hoje, como eu cheguei muito atrasado, fui de carro, mas desci junto com as amigas, junto com outras pessoas, porque precisa ter. E até a brincadeira, até o humor deles é totalmente diferente quando participa. Sim, quando a pessoa é escutada, né? Quando ela se sente ouvida, quando ela se sente vista, né? E isso faz toda a diferença. E faz diferença para você também, estar ali com eles, para você suprir o nosso desejo de maternar. Quantas vezes você tomou a decisão de ficar dentro do carro e não se arrependeu depois? Depois que dorme, depois que termina de fazer as coisas. Então, essa culpa, ela só vem quando a gente não esteve presente naquilo que a gente se propôs. Então, todas as vezes que eu vou trabalhar culpa com alguma paciente, eu falo, só tem um caminho para a culpa, é você se sentir presente nos momentos que você está vivendo. Então, eu acho que esse é o caminho mais importante para que a gente consiga ter um emocional saudável. E outra coisa que a gente precisa aceitar na nossa vida, que a gente não tem o controle de tudo que acontece. Nós, mulheres, a gente gostaria de ter uma pílula do controle, né? A gente gostaria de poder controlar tudo aquilo que acontece na vida da gente. E o máximo que a gente pode controlar, e eu acho que esse é o fator principal,
é como a gente vai reagir ao que acontece. Então, a gente não consegue ter o controle de tudo, mas a gente pode controlar como a gente reage, quais são as emoções, como a gente vai dosar elas e principalmente acolhê-las. Porque a gente tem emoções que a gente tem vergonha, que a gente finge que não existe, que a gente quer achar que a gente, como se Deus só tivesse feito a gente com as coisas boas. Tá tudo ali, tá tudo dentro de você. Então, acolher esses sentimentos faz com que eles não venham nos momentos errados. A raiva, por exemplo, quando a gente finge que ela não existe, quando a gente finge que a gente não está sentindo, ela vem no momento errado e normalmente com as pessoas erradas. Você está com raiva de alguma coisa e acaba descontando em outra pessoa ou em outra situação que não tem absolutamente nada a ver com a raiz do seu sentimento. Então, a gente precisa entender de onde vem cada emoção. Eu coloquei de uma forma bem didática para que a gente consiga começar a pensar. Normalmente, quando a gente sente raiva, ela vem de um lugar de injustiça. Quando você se sente injustiçado, normalmente isso ativa a sua raiva. E aí você precisa pensar: o que é isso? Quais são os seus gatilhos de injustiça? E uma coisa que eu acho muito importante a gente aprender é entender se não é a sua métrica. Por exemplo, a gente cria métricas, a gente vê o que o outro está fazendo com a gente, ou está sentindo sobre a gente, através do que a gente está sentindo. Então, você tem que entender se a sua métrica também não está injusta. Às vezes a gente cria injustiça e a gente fica com raiva das próprias expectativas que a gente criou. A gente cria expectativas irreais. Então, entender a raiz da raiva que está atrelada à injustiça faz a gente começar a pensar sobre isso, se é no externo ou se é no interno, se é a gente que criou metas irreais ou se essas metas fazem sentido, ou se a gente criou expectativas em relação a outras pessoas que elas não conseguem alcançar, são inatingíveis. Então, isso é muito importante da gente ponderar. O medo, normalmente o medo vem do risco. Então, eu adoro aquela frase, tipo, é justo que muito custe o que muito vale. Então, a gente vai sentir medo, mas tem momentos que a gente vai ter que superar esse medo e ir com medo mesmo. E outras vezes, ele vai nos fazer ponderar o risco e dar um passo atrás ou simplesmente não caminhar. O que a gente não pode esquecer é que aquelas coisas que valem muito, normalmente você tem que arriscar. Você tem que colocar uma dose de coragem, de fé, estou vendo só o primeiro degrau, mas é o suficiente para eu continuar caminhando. Então, fazer as coisas acontecer não é ausência de medo, porque as coisas nunca têm ausência de risco. Então, as coisas sempre têm alguma dose de risco. Então, sempre vai ter alguma dose de medo. Então, você tem que ir com medo mesmo, porque aquilo que não é arriscado não vai nem te dar tesão de fazer. E aqui eu não estou falando de um teor sexual, estou falando do tesão e da vontade de viver, de fazer as coisas acontecer, de desejar que elas se concretizem. Então, aquilo que te impulsiona também é aquilo que faz sua perna tremer. Então, o medo nunca vai deixar de existir, porque o risco nunca vai deixar de existir. O que vai mudar é a dose dele. Mas quanto maior o nosso desejo, quanto maior o nosso sonho, provavelmente maior o risco e maior o medo. Então, para a gente não demonizar o medo. A gente acha que eu sentir medo é para eu parar. Não, o medo está te mostrando que tem risco. Vamos escrever quais são os riscos, vamos colocar elas na medida certa, porque às vezes quando a gente fica só
colocando no campo das ideias, a gente não consegue, a gente sempre desenha os piores cenários. Então, tem um exercício na psicologia que a gente sempre utiliza, escreva o pior cenário possível. O que é a pior coisa que pode acontecer nessa situação? Que a gente traz para a realidade, a gente não fica só no imaginário. Porque quando a gente fica só no campo das emoções e do imaginário, a gente acaba catastrofizando as coisas muito mais do que elas poderiam ser. Então, trazer para a realidade faz a gente mensurar os riscos e aí sim conseguir superar os nossos medos. Nossa tristeza, ela está muito ligada. Deixa eu ver, alguém fez algum comentário aqui, você viu? Deixa eu ver. Achei bem interessante sobre a raiva. Descontar no outro aquilo. Você pode ler para mim, que eu tô. Achei bem interessante sobre a raiva. Eu descontar no outro que não tem nada a ver. Às vezes, na primeira pessoa, como você sugere, a não explodir justamente nesse que fez o que poderia, porém não perfeito. Aí vem a explosão. Sim. Não necessariamente foi a pessoa que fez algo de errado, mas a gente acaba descontando, né? O que acontece? A primeira coisa, a gente precisa identificar quando a gente sentiu raiva de alguma coisa. Porque quando a gente nem identifica que a gente está com raiva, a gente vai sair descontando na primeira pessoa que a gente encontra. E, normalmente, a pessoa que a gente se sente segura o suficiente para descontar essa raiva são as pessoas que a gente mais ama. Aquelas que a gente já sabe que ama e é amada e que não tem que conquistar. Então, normalmente, a gente desconta a nossa raiva no filho, no marido, na mãe, na irmã, na melhor amiga. A gente sempre desconta a raiva não trabalhada nas pessoas que a gente tem muito afeto. As pessoas que nos dão segurança emocional, normalmente são as que a gente utiliza, e eu não vou economizar nessa palavra, que a gente utiliza para extravasar as nossas emoções. O que a gente precisa fazer com a raiva? Vou pular 2 slides, depois eu volto. A gente precisa identificar quando a gente sente ela, e aí a gente precisa entender a raiz. Por exemplo, meu chefe me fez uma raiva muito grande. Um cliente meu me fez uma raiva muito grande. Eu preciso colocar isso para fora de alguma forma. Vou escrever, vou fazer um áudio, para eu poder entender o que me deixou com raiva. Porque às vezes a pessoa sai de perto e você nem consegue entender por que ela te deixou com tanta raiva. O que foi que ela ativou em você que te deixou daquele jeito? Para ver se a gente está sendo justo ou injusto ali, inclusive com a medida que a gente está dando. Às vezes a pessoa falou algo que deixou a gente com muita raiva porque era uma verdade. Sabe quando dói na sua alma alguma coisa que alguém diz? Isso tem um fundo de verdade. Quando a pessoa diz algo que aquilo não faz nenhuma diferença para você, você vai ficar magoado com o tom ou com a forma que ela diz, mas você não vai sentir aquela raiva profunda. Normalmente a raiva a gente sente quando aquilo nos fincou de alguma forma em alguma dor sua. Então, entender da onde vem essa raiva e aí a gente conseguir gerenciar. Por exemplo, não, essa raiva aqui não tem jeito, não tem o que eu fazer com ela. Cara, eu preciso aprender a extravasar. A minha forma, Tati, eu tenho 2 jeitos que eu extravaso as minhas raivas que não tem como resolver. Ou é tomando banho, eu tenho uma conexão com a água muito boa. Então, quando não dá para nadar e tal, eu tomar banho com presença, eu vou conseguindo me acalmar e pensar naquilo que eu estou sentindo com mais tranquilidade. Ou correr. Então, eu, Tati, encontrei essas 2 formas de acalmar a minha raiva. E aí, no dia a dia, no trabalho, depois eu até mando uma foto para vocês, eu tenho um óleo essencial, que eu esqueci o nome dele, da Doterra, que eu uso, eu passo na minha mão quando eu tô com muita raiva, não tem tempo nem de tomar banho, vai chegar em casa, não vai dar para correr, eu preciso me regular, eu pego esse olhinho ali na minha mesa mesmo, ou se não, se eu estou em algum lugar, eu vou para o banheiro, eu passo ele na minha mão, respiro fundo
e tento pensar o porquê que aquilo me deixou com raiva. E aí, depois de eu entender, aí eu vou gerenciar. Ou eu vou resolver a situação, ou quando aquilo não é possível de ser resolvido, eu vou encontrar formas de não me colocar de novo nessa situação, porque a gente pode fazer isso. Às vezes é a forma com que a gente está se colocando para outra pessoa que deixa a gente vulnerável. Então, aí eu vou pensar no que eu posso fazer para mudar essas situações. Eu não vou pensar no como eu vou mudar o outro, mas eu vou pensar em quais os limites eu vou dar dessa pessoa para que ela não fale nesse tom comigo. Por exemplo, olha, quando você precisar pontuar, eu não gostei do tom, não gostei da forma que você me disse. Então, pontuar de fato. Ou quando a gente não consegue pontuar, a gente ir preparada para esse embate com essa pessoa, porque tem gente que a gente sabe que não vai mudar. A mãe, o pai, por exemplo, quando tem esse jeito que a gente sabe que não vai mudar, o máximo que a gente pode fazer é se preparar emocionalmente para esse ambiente, para esse lugar ou para esse desafio, sabendo que essa pessoa vai te cutucar em lugares que vai deixar a sua emoção transbordar. Eu não estou dizendo aqui que a gente vai conseguir não sentir, mas desde que você comece a entender como essas emoções funcionam, você vai ser menos vulnerável a elas. Você vai começar a olhar elas com mais maturidade, como adulto. Porque o que acontece? A gente fica levando as nossas crianças feridas para passear. Em vendas, por exemplo. Aí eu fui vender para alguém e essa pessoa não quis comprar. A gente leva para o pessoal, é como se fosse a nossa criança ferida que não teve aquilo que gostaria. Mas a pessoa não comprar está dizendo sobre ela. Naquele momento, ela não pode financeiramente. Naquele momento, aquele produto não é o que ela precisa. A gente fica achando que a gente é o centro do mundo. E aí, a gente acha que o problema são sempre nós. E às vezes é só o processo da outra pessoa. Então, a gente conseguir ir gerenciando, identificando as nossas emoções, faz com que a gente dê menos peso e que elas nos controlem um pouco menos. Eu vou só voltar aqui, só para a gente falar um pouquinho da tristeza e da alegria, que elas também são muito importantes. O que acontece com a tristeza? Normalmente, a gente sente ela com mais profundidade quando a gente não é acolhido. Mas o que acontece principalmente com nós mulheres? A gente tem muita dificuldade de se abrir, de dizer o que a gente está sentindo para o outro. A gente quer ser tão super mulher, a gente quer ter tanto essa casca de que a gente dá conta de tudo, que a gente tem vergonha de expor aquilo que a gente está sentindo. E quando a gente não se abre, a gente não dá oportunidade para os outros nos acolher. Então, se você não disser para alguém que você está triste, que você está passando por um momento difícil, muito provavelmente essa pessoa nunca vai te acolher, ela nem vai imaginar o que está acontecendo com você. E aí você está num momento sensível, você não foi acolhida, e aí qualquer coisa que o outro te diz, quando você está sem acolhimento, ele dói muito mais profundo, você fica muito mais vulnerável. Então, o acolhimento das nossas tristezas, ele vai deixando a gente mais forte. Quando a gente vai tratando aquilo que nos entristece, aquilo que nos abala, a gente vai ficando cada vez mais forte. Quanto menos a gente acolhe as nossas dores, mais vulnerável a gente vai ficando, mais triste a gente vai ficando, e mais chances da gente, por exemplo, entrar num quadro de depressão, a gente vai começando a ficar mais suscetível a isso. Então, colocar para fora, por exemplo, você não precisa ser uma super mãe o tempo inteiro. Eu falo para meu filho, quando eu estou triste, falo, bem, e ele está no auge dos 4 anos dele, mas ele sabe que eu vou ter dias que eu sou super elétrica, estou super feliz, e vai ter dias que eu vou chegar e falar, filho, hoje eu estou triste. E aí, óbvio que na linguagem dele, eu vou tentando contar para ele esses dias. Por exemplo, eu contei para ele que eu estava triste, ele estava lá brincando,
Aí ele foi e me contou que ele tinha ficado triste. E ele deu espaço para uma dor que ele tinha sentido no dia, que se eu não tivesse contado para ele a minha, ele nem teria percebido e teria passado por cima dessa dor que ele teve no dia dele. E isso vale para qualquer pessoa que está ao seu redor. Às vezes você está passando por um momento difícil e não contou isso para as pessoas que estão do seu lado. E aí você quer no seu íntimo ser acolhida, mas você não diz para outra pessoa o que você está passando. Como que você quer que alguém te acolha por algo que ela não sabe que você está passando? A pessoa não tem bola de cristal. Não! E a E gente a gente acha que o nosso marido tem, né? Bola de cristal. o marido, a amiga, o filho, a mãe, a irmã. A gente tem mania de achar que a gente conversou por telepatia, que alguém tem que prever isso. Só que a gente aprendeu a disfarçar muito bem as nossas emoções. A gente disfarça o máximo que a gente pode. Só que elas vão vir, quando elas não forem acolhidas, na hora errada e com a pessoa errada. Que a gente sempre vai se sentir à vontade emocionalmente com aquelas pessoas que a gente ama. E é aí que a gente vai extravasar de forma errada. Então, se você não contou aquilo, enquanto aquilo era uma tristeza, uma dor, você vai extravasar isso em forma de raiva e vai fazer mal, e vai ser tóxica para as pessoas que estão ao seu redor. E aí vamos para a parte boa, né? A alegria é quando a gente está alinhada com o que faz sentido para a gente, quando a gente sabe que a gente está no caminho certo, quando a gente sabe que a gente fez algo certo, ou minimamente que a gente tem a intenção de fazer o bem ou de fazer algo bom. Isso nos traz alegria. Então, o que eu queria trazer com essa reflexão para vocês? Primeiro, acolher as suas emoções e trazer a gente para a frequência da alegria. A gente alinhar as nossas expectativas, os nossos desejos de uma forma que faça sentido para a gente e começar a tomar essa decisão de ser feliz, de estar alegre no seu dia a dia. E isso só vai ser possível se você acolher as outras emoções que vêm antes. Vocês viram que eu fui trazendo uma por uma e a última foi a alegria? Porque se a gente não cuidar do restante, a gente não vai conseguir ser pessoas felizes, a gente não vai conseguir ser pessoas alegres. Então, a gente precisa acolher as emoções difíceis para que a gente tenha uma vida cada vez mais feliz e alegre. Então, se a gente acha que o fruto da alegria é só as conquistas, só as coisas boas, mas também é acolher os nossos fatores difíceis. E aí, o que acontece na alegria? É quando a gente contempla, quando a gente comemora as nossas conquistas, quando a gente percebe dar espaço e dar valor para aquilo que a gente faz, e faz bem. Por exemplo, o prêmio do canal Salto Alto, eu acho isso muito importante. Eu amo essa época de fim de ano, de você celebrar, de você confraternizar. Isso é minha época favorita do ano. Eu amo minha agenda cheia de confraternizações de fim de ano, porque eu acho que a gente tem que celebrar as nossas conquistas, e isso, quando é feito de forma coletiva, isso tem um valor emocional muito grande. Eu estou ali dividindo com outras pessoas aquilo de bom, e a gente não está dizendo, pode ser que você não tenha tido o melhor ano, mas eu tenho certeza que você tem um motivo para ser feliz hoje, e se você procurar, e se você quiser fazer um brinde hoje, você vai ter um motivo para se orgulhar de você. Então, a gente criar essa frequência e esse hábito de comemorar as nossas conquistas, sejam elas pequenas, tá? Por exemplo, hoje eu consegui, a Tati propôs que a gente fizesse uma refeição com atenção plena, e hoje eu consegui. Cara, comemora. Você colocou uma meta, mesmo que seja simples. Vou tentar malhar 3 vezes por semana. Se você conseguiu malhar 2, comemora as 2. O seu percentual foi muito maior de acerto do que de erro. Mas aí a gente foca no um dia que não deu, ao invés de focar nos 2 dias que deram certo. O nosso cérebro tende a fazer isso. Então, que a gente sempre tente olhar as coisas da forma mais positiva possível, sabe? E um dado que eu quis trazer para vocês
é que as mulheres têm o dobro de chance de desenvolver ansiedade e depressão, se a gente for comparar os homens. Por quê? Por conta da nossa carga emocional. Às vezes a gente consegue até dividir tarefa, mas dificilmente a gente divide a carga emocional, a responsabilidade. Por exemplo, seu marido até vai buscar sua filha. A gente estava conversando isso antes de começar. Mas é você que teve que avisar para ele que ele tem que buscar a filha. A carga emocional da tarefa continua sua. Então, quando a gente vai delegar, a gente também tem que aprender a delegar a carga emocional daquilo. Por exemplo, lá em casa agora quem faz as compras é meu marido. No começo ele queria que eu fizesse a lista. Eu falei, cara, se for para fazer a lista, eu vou no mercado, porque eu prefiro olhar, passar o olho rápido no que está faltando, ir no mercado e comprar. Se eu tiver que fazer a lista, eu prefiro continuar com essa demanda para mim e você pega outra. Ele, não, beleza, então eu vou fazer a lista e vou. Falei, agora sim a responsabilidade da compra é sua. Porque se a lista for minha, se esquecer alguma coisa, a responsabilidade é minha. Entendeu? A carga continua sendo minha se a lista for eu que tiver que fazer e te entregar pronto. Isso do mercado vale para qualquer coisa. Quando a gente quer delegar alguma coisa para outra pessoa, e aí tem que entender que aí agora é do jeito dele, não dá para a gente querer que o outro faça também do nosso jeito. Então, o jeito dele de fazer compra, a frequência, o formato, a gente teve que se readequar lá em casa ao modo dele. E tá tudo bem, porque eu não estou longe de querer ser uma pessoa perfeita. Mas a gente teve um período de adaptação entre a época que eu fazia compra para a época que ele faz. E aí a gente se adequou e agora tá tudo bem. Então, a gente delegar e ainda achar que o outro tem que fazer exatamente como a gente faz, aí é uma carga emocional que você não vai perder. Porque aí você vai ficar estressada com o que ele trouxe ou o que ele não trouxe. Você vai ficar angustiada e aí vai ter raiva, porque se você faria diferente. Então, às vezes, a gente cria os nossos próprios ganchos emocionais que nos limitam. A gente quer coisas do outro que não fazem nenhum sentido. Você quer que o outro faça, mas que ele faça exatamente como você faria. Isso é humanamente impossível. Vou levantar a mão e falar. Não, porque... não sei qual é a sua opinião, mas dependendo do que você falar, fica até como dica. Eu coloquei meu marido no grupo da catequese da minha filha e vou pedir para colocar no grupo da escola também. Porque, assim, é mãe que cuida disso. Sim, é claro que as mães estão mais ali presentes na vida dos filhos. Porém, algumas coisas eu não vou ver. E ele fala, você viu que vai ter ensaio da cantata de Natal? Eu não tinha visto. Então, tipo assim, tira um pouco essa responsabilidade, essa coisa mental mesmo. Porque é lógico que eu que vou lá, vou escolher o negócio, vou ajudar, eu vou acompanhar ela lá no ensaio. No dia que não der, ele vai. Mas é só essa coisa de ficar pensando... E saber que você é a única, que tem aquilo. Eu botei ele na agenda da escola e falei que eu vou colocar no grupo também. Aí ele falou assim, você não conseguiu acessar a agenda? Não consegui acessar ainda, mas é porque eu quero que ele me ajude a ter esse controle da agenda e tá funcionando super bem, porque ele tá dividindo a responsabilidade emocional. E ele tá enxergando coisas que eles achavam que era feito por osmose, né? Não tinha noção. Então, é até um pouco para eles entenderem também o nosso lado, né? Tanto de coisa que valorizar, né? É verdade. Porque quando você não faz o operacional, você não tem noção do trabalho que dá esse operacional, né? E o que eu acho mais importante de quando a gente começa a assumir o controle das nossas emoções? A gente começa a pensar como a gente reage a elas. Como que está o seu controle, que a gente, às vezes, tenta controlar no momento errado, na hora errada. Você quer controlar lá no final, mas a gente tem que ir controlando os processos. O copo, ele nunca transborda quando ele está no meio, quando ele está meio cheio. Ele só transborda quando ele está lá na tampa. Então, a gente só tem momentos de rompante que a gente se arrepende de formas emocionais erradas, de comportamentos que a gente entende como errados,
quando o copo já está cheio demais. Então, a gente tem que ir tratando essas emoções antes delas chegarem no limite. A gente precisa ir falando e pontuando e ter coragem de se colocar para as pessoas, ter coragem de se priorizar, ter coragem de se vulnerabilizar para o outro, de dizer que você fica triste. Por exemplo, às vezes a gente tem dificuldade de dar feedback para o outro quando aquela pessoa nos deixa triste. Fala, cara, isso que você fez me deixou triste. A gente, como se isso fosse errado, e não é. A gente precisa dizer o quanto isso nos impactou, quanto a essa decisão ou esse movimento. E pode ser que a pessoa te explique o porquê que ela faça aquilo, e esse sentimento vai se dissolvendo. A gente precisa começar a lidar com as emoções como adultos, de novo. Todas as vezes que você começar a ter emoções muito impulsivas, preste atenção se você não está se tornando uma criança grande, sabe? Se você não está deixando a sua criança interior, que não foi acolhida, falar mais alto. E se essa criança precisa ser acolhida, preste atenção nela, faça coisas por ela, sabe? Entenda que ela está lá e que ela precisa de cuidado, de carinho e de afeto. Então, a gente precisa se cuidar e se honrar, sabe? E por que que você faz as coisas dessa forma? Se questione também. A gente tem uma mania de falar, de achar que porque a gente faz sempre é o certo. Nem sempre a gente aprendeu do jeito certo, ou as nossas ferramentas eram as melhores naquele momento. Então, às vezes, a pessoa que criou uma lista de tarefas, por exemplo, eu tenho que arrumar, vou dar o exemplo de uma paciente que eu atendi esses dias, ela, tá tão estressada no sábado, que é o dia que eu faço faxina, não sei o quê. Falei, quem disse que você precisa fazer faxina todo sábado na sua casa? Ela, se minha casa, se eu não me faxinar no sábado, ela vai ficar desarrumada. Falei, qual a pior coisa que pode acontecer um sábado na sua casa sem faxina? A casa ficar bagunçada. Eu falei, e aí? Tipo, Alguém vai morrer? alguém vai morrer? O que vai acontecer? Continua me dizendo. Ela, não, né? Eu falei, pois é, às vezes você está cansado, você quer só assistir um filme e você está querendo ali provar que a sua casa precisa estar limpa o tempo todo. Ou não, você aprendeu que é só no sábado. Por que às vezes você não tira, sei lá, 20 minutos, 10 minutos do seu dia, de manhã, lá, faz o exercício e vai arrumando pequenas partes, ao invés de você colocar um dia inteiro, o peso de um dia, para fazer a sua faxina toda e não te dá nenhum momento de prazer. Então, às vezes a gente fica fazendo as mesmas coisas do mesmo jeito, sem se questionar. E aí a pessoa que teve essa ideia de todo sábado fazer isso, às vezes era pessoa sem filho, às vezes era pessoa sem marido, às vezes é a pessoa que está só repetindo o que aprendeu com a mãe, com o pai ou com a tia. Então a gente precisa questionar as formas que a gente faz as coisas hoje, com a maturidade que a gente tem hoje, com as mulheres que nós nos tornamos hoje. Porque às vezes a gente está fazendo coisas e repetindo o padrão, que foi a adolescente, que foi a criança, que foi a mulher sem filho, que foi a mulher sem marido, que decidiu que isso era uma meta ou um método ou uma forma de viver a vida. Pode falar, Denise. Tati, eu acho isso tão importante, a forma de como você reage à sua pressão, né? Eu tinha, antes de fazer terapia, eu não aguentava a pressão. Quando eu via certo tipo de pressão, eu me ausentava, ou seja, eu retraía. E isso estava me causando mal, começou a me fazer mal fisicamente, emocionalmente. Aí, após fazer terapia, desenvolver mais sobre as minhas emoções, equilibrar, eu entendi sobre poder controlar suas emoções e dizer não ao seu limite, e chegar para a pessoa e falar bem assim: olha, eu não gostei, não gostei de você ter feito isso aí, dessa forma, entendeu? Da próxima vez você não faça, não repita. Isso é muito desafiador. Eu não sei se você vai falar ainda, mas bem provável, até no nosso empreendimento, é um desafio Sim. muito grande o domínio das emoções, sobre pressão, como atender da forma certa, porque às vezes você vai atender um cliente que está sobrecarregado.
assim, já tá vindo de uma pressão muito lá em cima. E se você não tiver aquele domínio, equilíbrio das suas emoções, de como controlar, de como fazer aquela venda correto, ou às vezes nem precisa fazer a venda, mas você ganhar o cliente, fazer com que ele se acalme e controle a emoção e depois ele faça essa venda, é muito controle emocional. Eu falo que é uma maturidade assim equilibrada. E uma das ai meu Deus, lá do canal Salto Alto que tá tendo as inscrições, Tati, do Prêmio. do prêmio, né? Teve várias perguntas, e uma das perguntas foram, se eu não me engano, foi sobre isso. Aconteceu alguma coisas no seu empreendimento, e como que você, se eu não me faça, se eu errar, você me corrige. Como que você lidou com essa situação e aquilo outro? Então, isso entra muito dentro do emocional. E o empreendimento, ele abala muito o emocional da mulher. Sim, porque a gente ainda vê as vendas como uma validação pessoal, é o que eu estava falando agora há pouco. A gente acha que a pessoa comprar de você ou não, ela está dizendo se você é boa o suficiente ou não. E aí a gente leva isso muito para o pessoal. E às vezes isso tem a ver com a pessoa e não com você. Então a gente trabalhar as emoções e saber separar que a decisão foi do outro, e aí, de novo, né, não se questionar, entender se o seu método é o melhor, se a forma com que... Eu gosto sempre dessa autorresponsabilidade, assim, da gente entender os nossos processos, mas a gente também entender o do outro. Eu sempre faço esse caminho duplo, tipo, o que eu poderia melhorar nos meus processos, o que eu vou conseguir identificar melhor, o momento da compra, enfim, essa esteira de vendas, por exemplo, ou entender que naquele momento era essa esteira mesmo, só não é o momento da pessoa, não é aquilo que ela precisava para aquele momento. Então, a gente acolher essa criança ferida nossa de achar que todo... E entender funil de vendas também, gente. Por exemplo, eu vou no meu negócio, por exemplo, é 10 para 1. A cada 10 pessoas, a cada 10 clientes prospectados, a conversão é de 1. Então, eu já tenho que entender, eu tenho que ir para o jogo sabendo que eu vou tomar 9 não e um sim. Então, se eu depender da minha autoestima, dos sims que eu vou levar, eu já teria fechado meu negócio. Porque é 9 para 1. É 9 pessoas dizendo não para uma fechar. Mas depois que você entende que isso é um funil de vendas, você precisa prospectar uma quantidade maior de pessoas para conseguir encontrar as pessoas que têm a mesma cultura que você, o mesmo perfil, que vão querer o seu produto. Aí você para de levar isso para o pessoal. A gente acha que é sempre sobre nós. E às vezes é o produto, o momento, enfim. Então, quando a gente leva isso de uma forma mais processual, a gente começa a colocar menos as nossas emoções nessas nossas metas. E aí fica mais fácil de lidar. Quando você toma, porque a rejeição é ruim. Então, quando a gente é rejeitado, quando a gente se sente rejeitado por essa venda, por exemplo, não ter dado certo, ou esse negócio não ter dado certo, a gente entende que é mais um dos 8, e aí a gente já coloca lá, você começa a fazer isso na sua meta, não é uma rejeição sobre você, é uma rejeição do processo do trabalho que não teve sinergia com o momento, com o perfil da pessoa e assim por diante. Então, a gente começa a olhar as coisas de uma forma mais adulta e menos doída, porque quanto mais a gente não trabalha, de novo, as nossas emoções, mais a gente leva para o pessoal. A criança, quando ela é muito criança, vocês que já são mãe, são tia, ou já conviveu com criança, ela, quando ela é muito pequena, até os 7 anos, ela entende que ela é o centro do universo. Depois o cérebro vai amadurecendo e ela vai entendendo que tem sentimentos e tudo mais. Por isso que criança muito pequena tem dificuldade de sentir empatia, que ela não consegue ainda, ela não tem esse lado do cérebro ainda pronto para sentir empatia. Tudo bem que esses meninos hoje já fugiu dessas regras e alguns têm, mas de maneira geral, empatia você vai
caminhando emocionalmente e mentalmente, nosso cérebro vai ficando cada vez mais maduro para aprender. Só que a gente, às vezes, se infantiliza, é como se a gente parasse de usar esse lado do cérebro e voltasse a achar que é o centro do universo. A pessoa não me respondeu porque ela tem um problema comigo. Não, às vezes ela não te respondeu porque ela não teve tempo no dia dela. A gente fica levando um monte de coisa para o pessoal que não é sobre você, é só sobre o outro. E isso vai nos alimentando emocionalmente de uma forma negativa. A gente vai sempre se colocando no lugar de vítima, e esse ciclo de vitimismo, de tristeza, não leva ninguém para a prosperidade, para a felicidade. Então, a gente precisa acolher e entender essas fases. Então, depois a gente vai mandar essa apresentação para vocês. Eu quero que vocês respondam mesmo, escrevendo todas essas perguntinhas aqui. A gente acabou caminhando muito rápido, como eu falo muito, né? Com o tempo, mas depois tirem fotos ou a gente mande. E depois eu quero que vocês peguem papel e caneta e vai respondendo todas essas perguntas com cada emoção que você vem sentindo, sabe? Para vocês colocarem em prática, acalmar e colocar isso no papel, porque às vezes quando... Vocês já viram quando vocês escrevem alguma coisa que as coisas diminuem? Eu tenho mania de fazer áudio para mim mesma, aí eu ouço o áudio e falo, ai, Tatiane, você está exagerando. Aí primeiro eu mando para mim mesmo o áudio, escuto o que eu estou falando e penso o que eu iria responder para uma amiga minha se ela me contasse aquilo. Então, é uma boa forma de você ir regulando aquilo que você está sentindo, que às vezes você colocou as coisas num tamanho desproporcional da realidade. Eu vou mais rápido, tá? Então, vamos lá. A inteligência emocional é gerenciamento das relações, que é liderar com conexão e escuta. Então, é você entender que você vai gerenciar suas relações escutando e acolhendo o outro. A gente se conecta com o outro quando a gente faz essa conexão profunda. E às vezes você vai ter, e aí, óbvio, escolhendo as pessoas certas, você entendendo aquelas que você pode se abrir e aquelas que você vai emprestar seu ouvido e prestar sua presença efetiva para ela, para criar essas conexões mais profundas. Consciência social é ler o ambiente ao seu redor. Por exemplo, você chega super animado, querendo vender, querendo mostrar alguma coisa, contar um projeto, e a pessoa acabou de passar por um momento difícil, você olha para ela, você está vendo que ela está triste, não é o momento. Você precisa ler as pessoas, você precisa ter essa consciência emocional social. Porque às vezes a gente está numa frequência e a pessoa está em outra, e às vezes a gente tem que respeitar isso. Então, não é que ela não está dando a devida atenção para você. Naquele momento, ela não tem condição emocional de entender, de ouvir seu projeto, de ouvir aquilo que você quer. Então, essa habilidade a gente precisa trabalhar para que a gente consiga ser bem-sucedida, principalmente nos negócios. É ler emocionalmente os ambientes. O que é isso, Tati? Olhar para o olho da pessoa, perceber se ela está feliz ou triste, para você saber o tom e a medida que você vai usar com essa pessoa. Autogestão, que é controlar as reações com consciência, saber que você pode controlar. Porque, às vezes, muitas vezes a gente fica naquele dito popular como se a raiva fosse incontrolável, como se tudo... A raiva só é incontrolável quando ela chegou no limite dela e você não acolheu nos estágios iniciais. Nos estágios iniciais, a gente consegue controlar todas as emoções. Então, a gente precisa aprender a não deixar chegar no limite. Quando chega no limite, aí realmente é muito difícil da gente conseguir controlar. A autoconsciência, que é perceber você mesmo, por exemplo, hoje eu não estou bem e eu quero ir resolver alguma coisa. Você já viu que tem dias que parece que você resolveu um problema, você demorou 5 horas? O dia que você está mal, tenta ver as coisas internas, tenta ver os processos, as coisas que você consegue resolver mais internamente. E deixa para você conseguir colocar para fora quando isso depender de uma decisão sua, tá?
nos dias que você acorda querendo conquistar o mundo, sabe? Todo mundo tem esses dias. Nós, como mulheres, temos ciclos. E entender também uma coisa que eu faço, gente, entender os nossos ciclos, por exemplo. Eu sei que na TPM eu fico muito mais reservada, tenho muito mais dificuldade de falar. O meu jeito de viver a TPM, ele é mais introspectivo. Então, por exemplo, se depender de mim marcar a data de um evento, ou de algo que eu vou falar, ou de uma prospecção de cliente, ou de algo comercial, eu vou colocar nos dias que eu estou rolando, que eu sei que eu estou sempre mais feliz, que eu estou em mais energia. Então, eu também fico prestando atenção nos meus ciclos menstruais, porque eu sou uma pessoa muito emocional, então eu sei quando eu estou mais feliz e mais triste, e tento realocar tudo aquilo que é possível, é óbvio que tem vezes que não é possível, para esses melhores dias. Então, esses dias eu faço serviços internos, esses dias eu faço serviços externos, e eu vi que minha produtividade era muito melhor quando eu comecei a prestar atenção nos meus ciclos, porque a gente tem que entender e aceitar que nós somos mulheres, que nós somos cíclicas, que a gente tem, de fato, mudanças na nossa energia com o fator hormonal. Então, a gente não brigar com os nossos fatores femininos faz eles virarem uma potência e não um problema. Eu faço geração de conteúdo nesses dias que eu estou bem. Então, e aí gravo 4, 5, 6. Para postar no dia que você está mal. Ótima dica. Então, é isso, a gente saber quais são os dias bons para a gente colocar isso para fora. E aí, alguns exemplos que a gente precisa olhar e trabalhar sempre. Inteligência emocional, a comunicação assertiva, que é falar as coisas certas, da forma certa, sem agredir o outro, porque às vezes a gente quer colocar a nossa forma de dizer agredindo ou diminuindo o outro. É igual quando tem um 6 escrito no chão, que um está olhando de um lado, está vendo 9 e um está vendo 6. Então, saber que a outra pessoa pode ter uma forma diferente de ver as coisas, mas essa forma também pode ser assertiva. Aprender a trabalhar em equipe, mesmo que você seja empreendedora e faça isso de uma forma sozinha, criar conexões, parceiras de trabalho. Então, a gente tem que aprender a trabalhar em rede, a criar parcerias, a fazer esses formatos com conexão. A gente pode até ir mais rápido sozinho, mas a gente vai muito mais longe em rede, conectada e com outras pessoas ao nosso redor. Alimentar nossa criatividade. E isso quer dizer fazer atividades completamente, pintar com seu filho. Hoje está super na moda, né? Fazer pintura, porque isso ajuda muito a criatividade. Sai do óbvio. Você quer ter uma ideia nova, não vai ser fazendo exatamente o que você faz todo dia. Você vai conseguir ver as coisas de forma diferente. Então, viajar quando é possível, ir para uma pracinha diferente, passear, ver gente diferente, conversar com pessoas diferentes. Isso é prática e vivência. Então, essas são as 3 formas da gente colocar isso em prática. E o último ponto que eu queria trazer para vocês é a gente parar de ver as coisas buscando culpado e sim encontrar responsabilidade no caminho. Porque quando você fica buscando culpado, apontando culpado, isso não leva crescimento para ninguém. Então, a culpa, tanto interna, quando a gente se culpa, quanto com outra, paralisa, prende a gente, se torna algo pesado. E quando a gente procura responsabilidade, por exemplo, eu vou dar um exemplo super rápido aqui da diferença de culpa e responsabilidade. Você está lá numa linha de produção, alguém provavelmente errou, mas vamos lá, fez um móvel errado. Qual é o problema disso? A gente encontrar a responsabilidade disso, tipo, olha, a linha de produção está ruim, a gente está deixando algum gap passar, e não ficar procurando quem foi a pessoa que errou. É a linha de produção toda que precisa ser revista, porque isso pode ser que alguém errou, mas alguém viu e não consertou, passou batido, e isso foi passando.
Então, esse é um formato de olhar as coisas, tipo, vamos, óbvio, se responsabilizar por aquilo que aconteceu, mas encontrar a forma da gente não fazer isso de novo e não ficar caçando os culpados, procurando as pessoas. Quando a gente começa a fazer essa caça às bruxas, a gente entra num ciclo vicioso de achar que tem errado, que tem culpado, que alguém quer fazer de propósito. A gente começa a entrar numa frequência catastrófica das coisas, e aí a gente se coloca na frequência que a gente não quer. Então vamos lá, eu espero que sozinho vocês cuidem dos pensamentos de vocês, que em grupo vocês cuidem da postura de vocês, conversando, que vocês cuidem das palavras de vocês, porque às vezes o que a gente diz afeta muito mais o outro do que a gente imagina. Às vezes o seu comentário, se ele não for para enriquecer, para agregar para aquela pessoa, eu nunca vi ninguém evoluindo com ninguém cutucando só o lado ruim. Comece a valorizar as coisas boas do outro, alimentar a parte boa, que essa pessoa, com o tempo, vai conseguir enxergar os gaps delas, né? Quando você estiver com raiva, tome cuidado com as suas reações, com como você reage, com quem são as pessoas que você está extravasando essa raiva. Quando você estiver com dificuldade, cuida das suas emoções, para você não levar isso para o lado pessoal. E no sucesso, cuida da sua vaidade, porque o sucesso, a glória, né, quando a gente diz sucesso, e não a prosperidade, ela é passageira. Um dia você está se sentindo super bem sucedido, você está no sucesso, e outro dia não. Então, toma cuidado para que você não seja arrogante, prepotente com as outras pessoas quando você está se sentindo muito potente. Que você não se sinta mais do que ninguém quando você está vivendo esse momento tão pulsante, tão enérgico na sua vida. E aí, para finalizar, né, Tati, eu falei muito, o nosso grupo terapêutico, né, então a gente vai ter encontros uma vez por mês. Hoje foi o primeiro dia, a gente começou a pensar sobre isso, mas nos grupos eu vou querer ouvir mais vocês. Hoje eu quis trazer esse conteúdo para a gente começar a falar disso, mas nos próximos encontros e nos grupos eu quero ouvir muito vocês, eu sempre vou trazer as temáticas, as introduções, mas é um grupo para que a gente se acolha, para que a gente se ouça, que a gente se permita. Então, é um grupo que a gente tem alguns acordos, e aí eu vou falar desde o primeiro, que é o sigilo, que a gente conversar ali, vai ficar ali, que a gente faça esse acolhimento, que a gente não traga soluções prontas para as outras pessoas, que a gente vá para ele com o sentimento de nos melhorar e não de melhorar ao outro. Mas aí, na primeira encontro, a gente conversa um pouquinho mais sobre ele, né? E é o momento de falar, mas também de ouvir, né? Que às vezes nós mulheres acabamos querendo só falar o que acontece com a gente, mas esquece de ouvir que a outra mulher também tem, né? Então, eu tenho certeza que vai ser um momento muito rico e é um desejo meu muito antigo de ter essa troca. E aí deu match ali, né? Com os propósitos, né? Junto com a Tati. Ela está trazendo a Elementar Saúde junto com ela. A Tiara está fazendo parte do canal Salto Alto também. E os encontros serão presenciais. E a gente vai fazer híbrido para quem não é de Linhares, né? Então, a ideia é que seja presencial para você que é de Linhares, possa participar. Então, o nosso grupo, a gente está lançando ele agora, né? A gente gravou um vídeo, soltou aí nas redes sociais para vocês, apresentando, para vocês já se prepararem, colocarem na programação de vocês no ano que vem, toda quarta-feira do mês. Então, a gente já fez aqui a programação dos 3 primeiros meses, né? Cai o primeiro dia 28 de janeiro, o segundo dia 25 de fevereiro, e o terceiro no dia 25 de março. Aí depois a gente vai trazendo as outras datas para vocês. Uma pergunta, não será cobrado nada, além do que já vocês pagam na assinatura de membro, é uma parceria com a Elementar, a Tati e as meninas estão aqui se doando para vocês, então espero que vocês
usufruam desse benefício, né, Tati? Porque às vezes a gente traz tantas coisas no canal e às vezes, né, nem sempre todas participam e é muito importante, eu tenho certeza que é transformador, porque não adianta nada a gente impulsionar a empresa de vocês se vocês não estão preparados para isso. Então, a gente precisa primeiro impulsionar a empreendedora. Tanto que quando alguém entra no canal, o cadastro é feito com o nome da empreendedora. E aí, se ela tiver 2, 3 empresas, a gente impulsiona junto, mas o canal, o ecossistema do canal Salto ele é para a empreendedora. Então, nossos trabalhos têm essa base mesmo de tratar a mulher primeiro, para depois impulsionar o negócio. Então, espero que vocês, né, abracem aí esse grupo, eu tenho certeza que vai ser um sucesso ano que vem, então vocês já agendam aí, já dão um jeito de se programar para o ano que vem. Então, toda quarta-feira do mês, nós temos um encontro aqui na sede do canal com as meninas da Elementar. E lembrando que as nossas salas de conteúdo são todas segunda-feira do mês. Isso é marketing também, tá? Para ficar gravar na mente. E você tem outro, né? Último. E aí, só para finalizar, eu espero que vocês decidam ser felizes todos os dias, porque a felicidade, por mais que outras pessoas possam tentar vender isso de forma diferente para vocês, é uma decisão. Você decide todos os dias, você acorda e decide que vai ser feliz, decide que você vai ter uma vida feliz, que você vai ter uma vida próspera, e aí você faz com que isso se torne uma realidade. Então, a felicidade, ela é inspiradora também. Então, o gestor feliz, ele desperta confiança, ele gera energia positiva, ele funciona diretamente a felicidade do seu time, das pessoas que o cercam, da sua família. Então, eu espero que vocês tomem sempre essa decisão de serem felizes, de contemplar a alegria, de celebrar os momentos positivos na vida de vocês. E muito obrigada pelo tempo de vocês e por terem ficado aqui. Obrigada, meninas. A gente que agradece, Tati. Ela levantou a mão. Deixa eu só, antes da Vânia. É Vânia, né? É Vânia? A Vânia é nova aqui no canal. Antes da Vânia falar, só vou lembrar vocês que o link do check-in tá aqui no início da conversa, eu fixei lá. Então, depois aí vocês entram, porque o check-in ele só vale no dia do evento, tá, gente? Depois vocês não conseguem mais contabilizar os diamantes rosas lá no ranking de vocês. Aí pode falar, Vânia. Não, eu só quero entender melhor como é que vai funcionar de forma híbrida para quem não é de Linhares, que você falou, não ficou claro para mim. A gente vai abrir um Google Meet, igual a gente está aqui, né? E aí quem não é de Linhares vai conseguir acompanhar também, participar também. Tá? A gente vai colocar o contato. Porque a gente tem empreendedores, igual a Maria estava aqui, não sei se ela está ainda, mas a Maria é de São Paulo. Oi, gente, boa noite. Ai, a Maria está aí, ó. Maria de São Paulo, então vai ter essa oportunidade de participar com a gente, né? Então, é uma forma também da gente se conectar umas com as outras, né? Porque a base do canal Salto Alto é essa conexão umas com as outras, né? Então, espero que vocês participem mesmo. E eu tenho certeza que vocês estão em boas mãos, né? É muita Tati aqui, sabe? Eu tenho certeza que vocês vão gostar. E tudo são testes, a gente vai ouvindo vocês também, as maiores necessidades, as ações do canal Salto Alto são pensadas ouvindo vocês, né? O que vocês trazem de feedback para a gente vai pensando, vai analisando e vai construindo juntas, né? Essa jornada aí do canal junto com vocês. E aí a gente está à disposição também depois para tirar dúvidas aqui no grupo do WhatsApp, a gente vai avisar também, mas já deixa agendada aí toda quarta-feira do mês. Tá bom? Tati. Qual Você acredita que eu não estou conseguindo achar esse link? Não tá entrando, não? Vou ver se eu consigo mandar de novo, Denise. Só um minutinho. Será que é só meu telefone porque mesmo? A chamada vai finalizar 8 horas. Era para eu ter colocado mais tempo, tá? Acho que a gente papeava mais, tá vendo? Denise, a gente fala muito.
Eu, Será que sai? eu coloquei 1h30 só, era ter colocado. Quando o papo é bom, gente, o tempo passa voando. Coloquei ele de novo, Denise. Não, ô, gente, por que que não Otávio, tá Eu também não indo? estou conseguindo, não. Eu não Uai, tô conseguindo, gente, não. no bate-papo não tá indo? Não, Ó, o link, você clica, mas não vai para nada o link. o meu também Eu não. acho. Ah, você não vai conseguir não, porque você não Ah, tá na tá. plataforma. Vou fazer o seguinte, a gente encerrando aqui, eu vou lá, mexo e envio para cada um que está aqui presente. Pode ser? Pode. Pode. De todo mundo que está aqui, que aí eu já envio. Ó, alguém conseguiu fazer. Alguém conseguiu? A Lohana conseguiu. É porque, assim, é o link que a gente gera aqui, mas se Eu não também consegui estiver... entrar, E viu? deixa eu tentar gerar, então, o QR Code, mas aí vocês vão ter que sair do negócio. Eu mando o link para vocês, é mais Manda o link. só que lembrando, gente, tem que fazer hoje, tá? Se não der certo, vocês me respondam, que aí eu vejo o que que faz, porque tem que ser feito hoje, senão a gente não consegue contabilizar os 50 diamantes rosas, e em breve eu vou falar para vocês o que isso vai ser importante para a gente nesse final de ano. Vamos abrir a câmera aí, quem pode? Só para fazer um print antes que acabe aqui o nosso tempo. Foi uma noite maravilhosa. Eu sei que tá todo Vou mundo aí arrumar aqui. corre. Tem gente que já tomou banho, né, Tati? Vamos abrir aí quem puder, vou fazer o print Viu pra hoje, né, Denise? Eu tô guardar meio. lá. Sem problema. Tatis, eu quero agradecer vocês. Eu falei que é um presente isso aí que você fez. A gente sempre pede direção ao Senhor. E eu falei, eu vou assistir a aula, saí correndo, entreguei um negócio para Denise, voltei, ainda bem que a gente é vizinha. Falei, vou fazer a aula e assistir. E exatamente o que a Tati, a outra Tati, viu, Serafinha? Exatamente o que a Tati falou era o que eu precisava ouvir. Então eu digo que foi um presente de aniversário que eu tô tendo. Porque exatamente, eu ouvi o que eu precisava. Então, valeu muito a pena estar aqui hoje, viu? Muito obrigada. Obrigada a você. Obrigada. Obrigada. A Maria falou que não consegue abrir a câmera, mas Então, vamos vamos tirar um print aqui. Então, meninas, sorrisão. Ah, ô Tati, é hoje seu aniversário? Peraí, tá travado seu áudio. E seu áudio... Abre. É sexta, mas já tá contando. Sim, Ah, de comemoração. já tá, já. Já. Meninas, obrigada, então. Deixa eu só mandar o print aqui para mim. Obrigada, boa noite para vocês. Obrigada, Tati, maravilhosa. Essa aula vai ficar salva, tá bom? Vocês não conseguem fazer o check-in depois, assim, né? Se passar depois, quando a aula estiver salva, só consegue fazer ao vivo. Mas a aula tá salva, se quiser pegar algum insight que a Tati falou, né, e assistir novamente. E vamos compartilhar com as outras meninas do grupo para que elas participem também e não percam tanto conteúdo bom que a gente está tendo aqui na nossa sala de conteúdo e lá na aba de conteúdos também da nossa plataforma, tá bom, gente? E eu espero que todas estejam inscritas do Prêmio Salto Alto, hein? Vamos comemorar. Vamos comemorar, vamos, né, então, celebrar as nossas conquistas. Não importa o tamanho da sua empresa, o tempo de mercado que você tem, você com certeza tem uma história linda para poder inspirar outras mulheres e também ser reconhecida por isso. Certo? Tchau, gente. Boa noite. Beijo. Tchau. Prazer pelas que eu não conhecia.
Hum.